Ainda vale a pena aprender AutoCAD ou é melhor já começar pelo Revit? Essa aqui é uma dúvida muito comum, um assunto muito falado, né, entre diversas pessoas e diversos profissionais, se ainda está valendo a pena aprender o AutoCAD. E nesse vídeo eu quero falar com você, quero deixar minha opinião sobre este assunto. Depois você pode até deixar aqui nos comentários qual é a sua opinião, né? Vale a pena AutoCAD? Começo pelo Revit? Sei que é a dúvida de muitos também de nossos alunos, de muitas pessoas que nos acompanham aqui em nosso canal do Expert Curso. Meu nome é Victor, fica comigo até o final do vídeo, vamos conversar um pouco e falar sobre esse assunto aí que tantas pessoas muitas vezes falam, às vezes falam com autoridade, às vezes falam uma coisa não tão interessante. Bora lá comigo pro vídeo. Então vamos lá, né? Como você talvez já saiba, o AutoCAD ele é um programa voltado para desenvolvimento de projetos, né? Propriamente modelagem 2D, né? Majoritariamente, né? Muito forte no 2D, no 3D nem tanto. É utilizado aí há mais de 30 anos, né? Em diversas áreas, né? Diversas engenharias, arquitetura, design. Qualquer tipo de desenho que você queira representar é muito simples de você fazer no AutoCAD. É muito simples, entre aspas, você precisa saber utilizar o programa, ok? Esse é o AutoCAD, utiliza o Design CAD, assim como outros programas também funcionam assim. Mas o que nós temos propriamente, né, o foco do AutoCAD? Você fazer o 2D, talvez na engenharia civil fazer uma planta baixa, talvez, né, na mecânica fazer uma peça mecânica, alguma coisa do tipo. Dá para fazer até o 2D, dá para fazer o 3D, talvez fique interessante, né? Mas o foco do AutoCAD mesmo é o 2D, né? E esse assunto que eu escuto muitas pessoas falarem, muitas pessoas mandam até nas nossas páginas, no Instagram, provavelmente aqui no YouTube, é que vale a pena, né, aprender o AutoCAD, estudar o AutoCAD. Ó, se você aí talvez esteja iniciando seus estudos, talvez fazendo um curso técnico, oportunidade de uma faculdade, né, uma universidade, engenharia e arquitetura, né, ou cursos similares, talvez você tenha se deparado que você muitas vezes precisa aprender o AutoCAD, né? O método de ensino, muitas faculdades ainda estimulam a aprender o AutoCAD. Então, né, se eu fosse colocar a minha opinião, Victor, ainda vale a pena aprender AutoCAD? Sim, ainda vale a pena. Victor, o Revit cada vez mais vem crescendo, vem ganhando espaço e muito provavelmente vai começar a assumir, né, o controle, muito provavelmente, mas não sabemos em quanto tempo isso vai acontecer. Provavelmente vai demorar muito, até porque o Revit é um programa muito mais difícil de você mexer. A gente já vai para a tela logo aqui, né, do computador. Eu vou mostrar rapidamente um pouco do AutoCAD, um pouco do Revit, para você também poder entender, tá? Mas se você está começando, talvez alguém tenha falado, é muito comum a pessoa mandar um comentário nos nossos vídeos, né? Em alguns de nós vamos alguma coisa, não vale mais a pena aprender AutoCAD, AutoCAD não presta, provavelmente com esses termos, tá? AutoCAD não presta, depois que eu comecei a utilizar o Revit não voltei mais. Porém, essas pessoas não sabem talvez o que você quer fazer no AutoCAD. Talvez o tipo de projeto que você quer fazer é diferente do tipo de projeto dela. E aí você vai ler um comentário daquele e vai deixar o AutoCAD de lado. E aí talvez apareça uma oportunidade de estágio, uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de você fazer um serviço como freelancer para alguém e você não vai ter estudado o AutoCAD, que é mais fácil que o Revit. Talvez você vai pular essa etapa, né? Você começar no Revit. Eu, Victor, nós aqui do Expert Curso, consideramos você pular essa etapa. Qual que é o passo? Comece no AutoCAD, aprende o básico, né? Tem um mínimo de conhecimento no CAD, saiba fazer alguns projetos, algumas criações 2D, não precisa ser nenhum nível avançado, mas entenda um pouco, depois parta para o Revit. O Revit é um pouco mais difícil, trabalha com elementos construtivos, né? Integração entre as vistas, demanda um pouco mais de estudo, é um pouco mais complexo, né? Ninguém começa, vai estudar matemática, ninguém começa, né, propriamente fazendo integral e derivada. Você começa ali na regra de 3, equações matemáticas, e você vai avançando até estudar o que é mais difícil. Talvez tenha dado para entender um pouco do raciocínio. Então, quando você se deparar, né, com algum comentário, né, talvez até de algum profissional mais qualificado, um pouco mais velho, algum engenheiro, alguém que trabalha, às vezes a pessoa trabalha em um projeto específico, às vezes a pessoa trabalha com um projeto estrutural, ela mandou um comentário desse, mas ela não sabe que às vezes você não quer fazer um projeto estrutural, uma coisa, né, um pouco mais complexa. Você quer talvez fazer uma modelagem, imprimir uma folha A4, um rascunho para alguém, né, para sua família. Você quer fazer um desenho, um 2D, alguma coisa mais simples, tá? Ninguém precisa fazer projetos extremamente complexos. E acho que é por isso que muitas vezes essas pessoas não entendem e falam: não uso mais o CAD, não uso mais o AutoCAD, eu vou direto para o Revit.
E pode ter certeza que a pessoa que está falando isso, ela sabe utilizar o AutoCAD. Porque se ela está falando, vou para o Revit, é porque ela já utilizou o AutoCAD. Para quem já utilizou o AutoCAD, né, e vai para o Revit, até em um projeto específico, é muito fácil falar. Mas você que talvez está começando os seus estudos, curso técnico, faculdade, universidade, não deixa o CAD de lado. Okay? Pode ser que daqui a 10, 15 anos, 20 anos essa minha fala mude, mas a gente tem que viver o presente, as oportunidades aparecem agora. Dá para você se colocar e pensar do que vai ser daqui a 20, 30 anos, isso não existe. Okay? A tecnologia vai avançando, os programas vão avançando, mas a gente precisa muitas vezes pensar no agora. Vamos fazer uma coisa, vamos aqui para a tela do computador. Se você não tiver muita noção, vou te mostrar rapidamente uma simples criação no AutoCAD e depois a diferença do Revit. Até para você ver, conseguir ver na tela, compreender melhor o nível de dificuldade entre utilizar um programa, utilizar o AutoCAD e propriamente utilizar o Revit. Vamos aqui para a tela. Então estamos aqui propriamente no AutoCAD com uma simples criação, ok? Uma planta de um banheiro, podia ser até uma coisa mais simples e propriamente aqui com o Revit aberto. Também um projeto aqui que a gente desenvolve em nosso treinamento. Vamos começar no AutoCAD. O que a gente tem aqui no AutoCAD? Eu vou desenhar, por exemplo, essa planta. O que eu tenho? Eu tenho várias linhas. Tenho várias linhas em sequência. Tem alguns elementos que eu coloquei, que eu poderia provavelmente desenhar. Tem algumas achuras. Então, cada coisa que eu clico aqui, é uma linha, é simplesmente isso, é uma linha, tá? Propriamente uma coisa que eu criei. Aqui eu criei um arco, aqui eu criei algumas linhas que formam a porta, coloquei um texto, coloquei as cotas, então é tudo separado, ok? E isso aqui não representa nada. Por exemplo, isso aqui que eu coloquei é uma coloração, é uma achura. Aqui eu não estou falando que isso aqui é talvez uma alvenaria, que é concreto. O AutoCAD não consegue identificar isso. Tá? Até consigo colocar uma achura específica para tal coisa, mas propriamente no programa não é isso. Tá? Então, propriamente nós criamos isso aqui. Eu posso criar qualquer coisa. Se eu quiser fazer um desenho mais simples ou alguma coisa do tipo, eu vou fazendo elemento por elemento e vou formando o meu desenho, vou formando aqui o meu projeto. Tá? Aqui eu tenho até uma outra planta baixa, mas a gente vai fazendo ponto por ponto. Se eu quiser mudar para o 3D, dá um trabalho. Eu tenho que vir aqui, mudar, né, a vista, mudar os comandos para o 3D, tá? Por isso que o forte do AutoCAD é o 2D, mas é muito simples de você trabalhar no AutoCAD, propriamente em comparação com o Revit, certo? Para o nosso vídeo não ficar muito longo, isso aqui é o AutoCAD. Se a gente vier no Revit, vamos lá. Estamos com isso aqui, que a gente tem uma suíte, provavelmente. Quando eu clico nisso aqui, isso aqui não são algumas linhas com uma pintura dentro. Isso aqui é uma parede de alvenaria que eu especifiquei, de 15 centímetros. A parte de fora é uma pintura, a parte de dentro é uma pintura com gesso. Então, se eu vier aqui neste elemento construtivo, eu tenho as camadas. Isso aqui tudo eu configurei. Você está vendo a diferença da dificuldade que é um pouco mais do Revit? Né? Pensando um pouco mais que estamos falando nessa parte aqui, provavelmente, né, de projetos, planta, arquitetônico, né? Então aqui eu coloquei, quais são as camadas? Tijolo baiano, depois vem o reboco, depois vem a pintura para um lado, para o outro lado, né, vem a placa de gesso, depois vem a pintura, coloquei a espessura. Olha como é um pouco mais complexo. É claro que também é um pouco mais completo em algumas situações. Sim, aqui eu já tenho propriamente as minhas vistas, posso abrir propriamente o 3D do meu projeto, já me dá, né, tem toda essa compatibilização, tá? Já me dá os cortes, me dá as elevações, perfeito. Quanto a isso a gente não tem do que reclamar, mas a gente começa a entender que é muito mais difícil de se trabalhar, né? E como eu falei no vídeo, a gente não começa muitas vezes por uma coisa difícil. Se você está iniciando os seus estudos, né, está partindo agora, é interessante você aprender a utilizar o AutoCAD também, tá? Tem uma certa similaridade, porque são da mesma empresa, do mesmo desenvolvedor, mas te aconselho, começa no AutoCAD, aprende um pouco, depois a gente pode voltar para seguir, né, propriamente, avançar um pouco mais também para o Revit. Vamos voltar aqui. Então depois a gente ir para a tela do computador já deu para entender um pouco como funciona, né? Tanto o AutoCAD quanto o Revit também. Então ainda vale a pena estudar AutoCAD? Sim, ainda vale a pena. Lembrando que conhecimento nunca é desperdiçado, né? É melhor você saber AutoCAD e Revit do que você saber apenas Revit, né? Um pouco simples, até um pouco óbvio isso, tá? E como o AutoCAD é mais fácil, nada impede de você começar, você ter uma base no AutoCAD, depois você partir para o Revit. Eu acabei nem mostrando, mas também é possível no próprio Revit você pegar uma planta de AutoCAD e importar ela para o Revit.
é até muito comum, né? Diversos projetos ainda demandam do formato .dwg, que é o formato do AutoCAD, né? Por exemplo, o projeto no Corpo de Bombeiros, diversos outros, diversas empresas estão, né, no formato DWG, no formato do CAD. Será que elas vão mudar tão rápido? Será que elas querem mudar? Né? Você sabe qual é a faixa etária das pessoas que trabalham lá? Às vezes trabalham há décadas com AutoCAD. Será que elas querem mudar para o Revit? E aí você que às vezes vai estar começando um estágio, né, vai prestar algum serviço para aquele escritório, para aquela empresa, aí você não vai saber o AutoCAD, você vai falar o que para eles? Ó, só mexe no Revit, muda tudo aí pro RVT, né, formato do Revit. Não dá. Então é interessante você ter essa base. Então quando você vê alguém falando nas redes sociais, alguém te perguntar, ainda vale a pena utilizar o AutoCAD? Sim, ainda vale a pena. Né? Pode ser que alguns anos mude, mas ainda vale a pena. Esta é a minha opinião, eu acredito que você tem a sua. Se você fizer algum tipo de projeto específico também, talvez, não sei se o AutoCAD vai valer para você, mas tenho certeza que no geral, para a grande maioria, vai valer a pena. Começa no AutoCAD, depois vai no Revit. Eu quero saber também a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Você sabe utilizar o AutoCAD, o Revit? Sabe utilizar apenas o AutoCAD? Não sabe utilizar nenhum dos dois, ainda quer aprender? Deixa aqui nos comentários qual é a sua fase, né? Você faz algum tipo de projeto específico? Qual programa você utiliza? Deixa aqui nos comentários para as pessoas poderem, né, a gente poder conversar um pouco entre nós aqui e entender realmente para que você utiliza, se faz sentido, se não faz, tá? Mas a principal força desse vídeo que eu queria falar é: se você vê alguém falando o AutoCAD não presta, não usa mais o AutoCAD, toma cuidado, tá nessa pessoa, principalmente veja quem é a pessoa que está falando isso. Combinado? Ó, e aqui na descrição do vídeo, ó, se você quiser aprender também, vou deixar que nós temos todos os nossos cursos e treinamentos voltados para engenharia, arquitetura, né, informática e diversos outros. Nosso site está aqui, você pode até conferir por completo. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!